Vem para cá, Silvinho. Bom dia, amado. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe, viu? Uma grande graça, uma alegria. Bom dia a nós todos. Seja bem-vindo. Você sabe que está bem na sintonia com a pregação do Padre Eduardo, né? Porque o Padre Eduardo falou da paz, que é o Cristo. E agora você vem a calma, porque está tudo ali, né? Paz, calma, serenidade. Então seja muito bem-vindo. Deus abençoe e fique à vontade. A casa é sua, viu? Muito obrigado, Padre. Bom dia. Bom, o Padre, eu acho que fez toda a minha pregação na dele. Porque o Padre Eduardo falou aquilo que é muito necessário hoje para a minha e para a sua vida. Paz, que não significa ausência de problemas, mas significa fortaleza para conseguir alcançar as coisas. Uma das coisas que eu mais gosto quando venho aqui na associação é que eu não tenho surpresas. Eu sei que é Jesus quem vai estar aqui. E eu sei que é Jesus quem vai ser proclamado aqui. Não tem surpresas. Você não precisa ter medo quando você vem aqui. Porque você vai conhecer aquilo que Maria conheceu. O Filho de Maria. Então, para mim, é uma graça muito grande estar com você, estar com os padres, estar com a irmã, né? Estar com o esposo aqui. Porque, na verdade, o que o mundo precisa é de paz. O mundo precisa da paz que não existe dentro de casa, que não existe no trabalho, que não é uma paz que é alcançada quando eu passo na faculdade, não é uma paz que eu alcanço quando eu consigo ganhar mais dinheiro no meu emprego. Tudo isso é bom, mas não é fruto da paz. A paz é uma outra coisa. E ela tem nome, Jesus. O padre falou duas frases, e eu gosto de marcar tudo que todo mundo prega. O padre primeiro disse assim, que foi um bispo que disse, né? Sem paz não dá. Olha aqui, quanto tempo que você é casado? 2, 3 anos não. Mas se você for casado já há 20 anos, sem paz não dá. Estou mentindo? Estou mentindo, pessoal? Dá para ficar casado tanto tempo sem paz? Não dá. Você tem filho, adolescente, está com algum problema dentro de casa, ele não casou bem, ou ele já se separou, dá para ficar sem paz? Não dá. Pandemia. Não dá para ficar sem paz. Porque ela tirou todas as outras pazes que nós tínhamos. Nós ficamos carentes de paz. Bendito aquele que conseguiu encontrar paz no Filho de Maria, Jesus. Porque passou por essa pandemia, não foi poupado. Eu não fui poupado, o padre não foi poupado, você não foi poupado na sua casa, nem nós que estamos aqui. A pandemia atingiu gregos e troianos, brancos e negros, amarelos, atingiu todo mundo. Mas nem todos conseguiram permanecer, sabe por quê? A paz, que é o Filho de Maria, não reinava dentro de casa. E a paz, naturalmente, tem os seus frutos. Por quê? A paz não é alguma coisa que está voando no ar e eu agarro porque eu quero. A paz, ela vem de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Traduzindo isso que o bispo falou, se é que eu não estou sendo ousado demais, o que o bispo quis dizer é, sem o Espírito Santo não dá. É que ele usou a palavra paz, que é fruto do Espírito Santo. Eu peguei um tema que para mim é barra pesada. Calma. Para mim, temperamento mais, um pouco de colérico, um pouco de agitado, um pouco de querer fazer. Calma, não dá. A não ser que eu peça para o Filho de Maria. E o padre disse duas frases também maravilhosas. O padre Eduardo falou assim, nessa hora... Eu acho que até quem está aqui com a gente no auditório deve ter sentido.
Eu não sou da turma que arrepia com qualquer coisa, então eu não arrepiei. Eu senti somente um efeito do que o padre falou. O padre disse assim: a paz guarda o meu ser. Nó! Eu fiquei lembrando da minha saudosa mãe. Que saudade que eu tenho da minha mãe. Todo problema que tinha, eu ia lá na casa dela. Parece que tudo acabava num olhar da minha mãe. É por isso que eu morro de saudade da minha mãe. Porque ela era de paz. Ela absorvia o meu problema. E ela, é uma sinergia, né? Ela absorvia o que eu tinha de tristeza e ela me dava alegria. Paz. É isso mais ou menos que o padre Eduardo falou. Quando eu chego perto do Filho de Maria, perto de Jesus, é natural que Ele absorva os meus problemas. Você está entendendo? Ele tira os meus problemas e Ele coloca Ele em mim. Não é um pedacinho de alguma coisa. Não é uma conversa ou uma frase de efeito. Não. Quando eu chego perto do Filho de Maria, todos os problemas são absorvidos por Ele. E Ele me dá paz. Eu também estou passando sérios problemas na minha vida com você, tá? Mas quando o padre Eduardo falou, eu estava sentado ali atrás. Ai, que paz. Jesus me ama. Que paz. Deus está aqui. Que paz. Deus não erra. Eu erro, mas Deus não erra. Que paz. E o padre também falou o seguinte: apenas o Criador satisfaz a sua criatura. Eu tenho 2 filhos, João Pedro, atleta, grandão, magrelão, bonito que nem o pai, puxou do pai, uma lindeza assim maravilhosa. Eu tenho o João Pedro, de 16 anos, e eu tenho a Ana Clara, de 10 aninhos. Quem é pai de menina sabe o que eu vou falar. Só eu satisfaço o amor da minha filha. Tudo bem, ela vai crescer um dia e ela vai descobrir outros amores. Eu não vou ser o centro da vida dela, mas é impressionante como é que um pai é o centro da vida de sua filha. É o primeiro amor da filha. E quando o padre falou, veio isso no meu coração. Apenas o pai satisfaz a necessidade do filho. E a minha necessidade não é financeira, também, tá? A minha necessidade não é amorosa, também. A minha necessidade não é passar numa faculdade, também. Mas a minha necessidade primária, aquilo que a gente pode chamar de aleitamento materno, o primeiro contato da mamãe com o filhinho, é Deus, é o Filho de Maria. Não é à toa. Jesus poderia ter sido brotado, nascer da terra. Deus podia ter instalado o dedo e criado Jesus ali, não precisava usar de ninguém. Não, mas Ele seguiu o caminho normal, que era para mostrar para mim a necessidade que eu tenho, de mesmo no meu dia a dia, estar em paz. Mas não tem jeito, é o que o padre Eduardo falou, meu caro. Só o Criador consegue satisfazer a criatura. E a minha filha, ela é colérica, brava pra caramba. Ninguém segura com aquela menininha lá, a não ser eu. Olha que coisa maluca. Ela está agitada, ela está brava, ela fica brava com a escola, é brava mesmo, colérica puro sangue. E eu já percebi qual é o ponto fraco dela. Sou eu. Sabe qual é o seu ponto fraco? O Filho de Maria. Eu chego perto da minha filha, ela fica desarmada. É isso o que acontece quando eu preciso chegar diante da Eucaristia. Quando eu vou numa igreja rezar, quando eu vejo uma imagem de Nossa Senhora, quando eu sou testemunha aqui, como você que estava aqui, o que é que o Cristo sacerdote faz quando prega? Gente, o padre Eduardo fez uma belíssima pregação aqui. Não, ele simplesmente falou para mim e para você o que ele sentia,
Por isso que eu disse que na associação eu não tenho surpresas. Eu sei que eu vou chegar e eu vou me encontrar com Cristo, de um jeito ou de outro. Eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, 2 coisas. Eu acho que a gente que está aqui percebeu também. Primeiro, o timbre de voz que o Padre Eduardo falou é de paz. É de paz. Paz que vem do Espírito. Porque eu tenho a certeza que o Padre Eduardo passou tanto problema quanto eu, e mais. Nós acompanhamos a Rede Século XXI pedindo intercessão pelo Padre, pela irmã Luísa. Passamos por perrengues nessa vida. É como Santa Teresa dizia, a vida é uma noite mal dormida em uma péssima hospedaria. É barra pesada, e agora está mais difícil ainda, e vai ficar mais difícil ainda, e mais complicado ainda. Porém, olha o timbre de voz do Papai do Céu. Ouve o que o Papai do Céu fala para você. Calma. Está em paz agora? Calma. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Calma. Está tudo desordenado? Eu sei que está. A minha vida também. Calma. Houve um tempo em que a gente conseguia dominar um pouco a nossa vida. Daqui para frente não. Tudo vai ser colocado na providência divina. Eu vou ter que seguir. Como o povo de Deus. Lembra? No deserto andava. É esse tempo que nós estamos vivendo. Mas calma. No mundo tereis correrias, tristezas, amarguras, mortes. Mas coragem. Eu venci o mundo. E um outro ponto que eu queria chamar a sua atenção para o Padre Eduardo foi o semblante do Padre quando ele falou. Como eu sou músico, eu trabalho com arte, eu gosto de, eu tenho no sangue música e rádio. Eu sou, como é que fala? Não é neto, sobrinho neto das cantoras do rádio, lá de Brasília, de São Paulo. Eu tenho rádio no meu sangue, eu gosto de fazer rádio, né? Eu consigo me comunicar com muita facilidade. Mas se eu não tiver um semblante de paz, que ensine as pessoas a ter calma, todo o dom não vai ser útil. Eu só vou agitar as pessoas. E o padre estava com um semblante tranquilo aqui, tão tranquilo, que ele nos contagiou. E nessa hora que o padre estava falando, eu vou ousar dizer para você, Jesus falou comigo ali, e ele disse, tá vendo, filho? Não precisa se esforçar tanto, basta ter o meu espírito. Acabou. Eu não preciso me esforçar para ter paz. Tudo bem que ela tem um preço caro? Tem. Olha para a cruz. Aquilo é o preço da calma, da paz. É duro, é doído. Mas não precisa fazer muito esforço. Você é católico? Olha para o sacerdote. Ah, mas o meu padre não faz isso. Tá bom, olha para outro. Só não deixe de olhar. Ah, mas na minha paróquia... Tá bom, olha para outra. Só não deixe de olhar. Ah, mas só não deixe de reparar o semblante de Cristo nas pessoas que estão ao seu lado. Tá vendo, filho? Não precisa fazer muito esforço para ter paz. Tenha um semblante de paz. Tenha um olhar que cure. Tenha reações de calma. Eu vou falar de novo, se você me permite, dos meus filhos. O que mais me emociona é que os meus filhos são meus amigos. O João tem 16 anos e a gente deita na cama junto e fala de namoro. Ô pai, aconteceu umas coisas, ô pai, tô chateado, ele tá com aquela voz já grossona, ô pai. Ele se abre comigo, olha que beleza. Eu não tinha isso dentro de casa. E eu sou amigo dos meus filhos, não é? E eles estão agitados, eu falo assim, João, calma. Ô louco, pai, mas tem que fazer. Não, tem que fazer mesmo, filho, mas calma. Tudo passa. A paciência tudo alcança.
A Ana Clara é a mesma coisa. Aquela agitadinha, já tem um cabelão que quando ela não lava, é uma moita. Papai, eu tô bravo. Eu sei, filha. Calma. Papai, mas está tudo de ponta cabeça? Tá mesmo. Calma. Eu preciso ser o embaixador da calma na minha casa. O embaixador da calma. E não é fácil, mas é possível. Eu repito, quem acompanhou o drama de pessoa... O padre estava rezando aqui, o padre Eduardo. Nossa Senhora, pedimos pelas pessoas que estão passando por problemas sérios, por dificuldade. O padre passou, a irmã passou. E ele consegue ter um semblante de paz. Que paz é essa? O Filho de Maria, Jesus, que pelo Espírito Santo nos deixou em pé. A vida cansa, mas ela não pode te vencer. A vida cansa, a caminhada cansa. Ser católico está cansando, ser cristão está cansando. No filme que eu assisti essa noite, não tinha nada a ver, gente, mas nada a ver. O cara estava meio bravo, de repente a mulher dele virou: aquela escola católica que você estudou acabou com a sua vida, não? Ué, no meio do filme, não era nem filme religioso, pô. Não está valendo a pena ser cristão se não tiver calma. Não tá, porque a barra está pesada. Mas calma. Ele voltará. Ele virá, ele está vindo. Você se lembra, a gente que já tem 50 anos para cima, sabe disso. Quando a gente era criança e deitava no chão, a gente olhava para a nuvem, as nuvens formavam bichinhos, lembra disso? Lá longe, não, tem um elefantinho, não, tem um cachorrinho, era longe. Dá uma olhada agora na distância da nuvem para a terra. Está muito perto. Está próximo, está aqui, Ele está aqui. Calma, é mais um tempo só, mais 2 tempos, mais metade de um tempo e outra metade de um tempo. Calma, Ele cuida de nós. A vida está do avesso, mas calma, Ele cuida de nós. E uma das definições da palavra calma, eu até fiz questão de marcar no dicionário, é sossego. Não, esse dicionário está fora do eixo. Porque a última coisa que eu tenho nessa vida é sossego. Então não dá para associar a palavra calma a sossego. Literariamente pode. O dicionário pode, mas eu não posso. Porque a última coisa que eu tenho na minha casa é sossego. Minha filha fala pra caramba. Ela é o dia inteiro falando. Eu não tenho sossego, nós não temos sossego. À noite, o meu dia de ontem termina sempre depois da meia-noite do dia seguinte. De tanta coisa para fazer. Lá no Mãos de Maria, então, é uma loucura. É uma loucura para atender cliente, para atender. E é tudo para evangelização. Não tem sossego. Você já teve um filho na droga? A última coisa que a senhora tem é sossego, né? E o casamento? Acabou? Não tem sossego, né? Você que é casada com um alcoólatra, a última coisa que você tem é sossego. Então, no dicionário, a palavra calma pode estar associada a sossego. Para nós, a palavra calma está associado ao Espírito Santo de Deus. Aquele mesmo que o Filho de Maria disse que ia me defender até o fim. Mesmo que eu não entendesse as coisas. Aquele mesmo que seria o meu advogado. Ele é o link, o vínculo que eu tenho com a calma. Não dá para ter calma nesse mundo se não for através da graça de Deus. E uma outra definição da palavra calma é sem agitação. Essa é piada, né? Não, essa aqui é piada. Porque
O dicionário associa calma a sem agitação. Aonde está isso nesse mundo? Nesse mundo nós somos Marta, não somos Maria. Não dá para ser Maria. Eu queria ser Maria nesse mundo. Eu queria ter os meus dias ali, todas as horas, para fazer a minha liturgia diária, para fazer, mas não dá, eu tenho que levar minhas crianças da escola, eu tenho que começar o expediente no Mãos de Maria, eu tenho que atender cliente, e às vezes eu estou estressado, e elas estão estressadas, eu tenho que acalmar elas, eu tenho não sei o quê. É aquele rebu todo, não dá para almoçar. Almoça marmita, porque não deu tempo de fazer comida. Se eu fosse esperar ter sossego para ter calma, eu não vou ter calma. Não. Calma não está associada à palavra sossego. Ela está associada à palavra Jesus. Entendeu? É Ele que no meio dessa muvuca toda, dessa confusão da minha vida, que vai me dar calma. Caiam 1000 homens, não é o salmo isso? À minha direita, e 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Pisarás serpente e não será picado. Tomarás veneno e não morrerás. Isso aí é promessa, é como a lei da física. Promessa bíblica, promessa de Jesus é como a lei da física. Jogou para cima, o que vai acontecer? Cai para baixo. É lei da física. Acontece, não é uma probabilidade. Se Ele disse que estará conosco até o fim, é lei, Ele não muda. Eu dou as minhas erradas, mas Ele jamais. E por fim, a palavra calma está associada com tranquilidade. Sim, para ser tranquilo em casa, eu tenho que tomar uns 3 comprimidos de tranquilizante. Não dá. Quer dizer que, para ter calma, eu tenho que tomar remédio. Porque não dá para ser tranquilo dentro de casa de jeito nenhum. Não. Ter calma é a graça que eu tenho de, no meio da intranquilidade da minha vida, passar e ganhar. Não é o Salmo isso, 22? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não serei atingido. Dia 18 de março de 1993. Presta atenção na data. 18 de março de 1993, dia de Nossa Senhora de Schanstatt, a Mãe Rainha. Eu estava no quarto 6 da Beneficência Portuguesa, lá de Araraquara, da minha cidade. No quarto estavam comigo meu pai, a minha mãe e a minha irmã, de 13 anos, na fase terminal de um câncer. Eu era molecão, jovem, começando na caminhada ainda, quando eu tive que me deparar com uma irmã de 13 anos, pesando 14 quilos, lúcida, tetraplégica e pedindo para morrer. Essa foi mais ou menos a cena. Se eu der os detalhes, talvez você fique chocado, dessa tarde. A Dani, a tia do João e a tia da Ana Clara, porque eu falo da minha irmã para os meus filhos toda hora. Eles não a conheceram, mas eu falo dela. A Dani pegou um câncer, uma leucemia, chamada neuroblastoma. O neuroblastoma, deve ter mudado o nome, acho que hoje em dia, mas era mais ou menos isso. Era um câncer no sistema nervoso. E ela era muito novinha. Ela tinha 12 anos quando começou um processo de quimioterapia, de radioterapia. Ela era jogadora semiprofissional de vôlei. Estava começando talvez uma carreira muito bonita, jogava bem, uma menina bonita. Aí ela bateu o joelho. E começou uma dor na perna. E os meus pais iam para São Paulo, voltavam, não tinha nada. Aí, 3 meses chorando de dor.
Aí meu pai ouviu falar de um cara, de um médico lá em Ribeirão Preto. O médico fez o diagnóstico. Ele disse assim, ó, ou é esclerose múltipla, ou é neuroblastoma. Rezem para ser esclerose múltipla. Meu Deus. Vai no Google depois, pesquisa o que é esclerose múltipla. Se o médico disse que era melhor ter, eu estava imaginando o que seria um neuroblastoma. E de fato, a Dani começou aquele processo dela de degeneração, muito nova. Primeiro foram os pés que pararam, depois a perninha parou, aí a Dani ficou paralítica. O cabelo caiu, emagreceu, aquela menina linda se tornou um cadáver, estranha, esquisita, não era mais a minha irmã. O que ela se tornou, não era mais. O câncer avançou de tal forma no pescoço dela, que ela ficou tetraplégica. A minha irmã tinha 2 tumores na cabeça, que aí o corpo dela se tornou um câncer. Ela deixou de ser uma mulher para se tornar um câncer, uma menina para se tornar um tumor, parado ali. Cheirava muito mal, minha irmã já cheirava muito mal. Estouraram 2 tumores na cabeça da Dani, um aqui e um aqui. Às vezes saía um cheiro muito ruim de lá. Banho a Dani não podia mais tomar, porque se a gente tocasse nela doía. Chegou num ponto que a pele da minha irmã esfarelava. Você passava assim, esfarelava. E a Dani tinha um tercinho desse simples, né? De plástico, branco. Onde ela ficava rezando o tempo todo. E ela ia falando para um quadro de Nossa Senhora de Schanstatt. Ô mãezinha, larga um pouquinho da mãozinha do seu filhinho e pega na minha mãozinha que eu tô com dorzinha. Você acha coincidência a minha irmã ter rezado isso 3 meses e ela ter morrido no dia 18 de março, que é o dia da Mãe Rainha? Às 3 horas da tarde, que é o horário da misericórdia? Mas até lá foi um processo terrível. Eu vi meu pai envelhecer, minha mãe envelhecer. Não era possível. Hoje que eu sou pai, que impotência meu pai tinha, que desespero deve dar. Você vê a sua filha morrendo, pedindo para morrer e não poder fazer nada. Aquela casa virou do avesso, meu. Minha casa virou do avesso. Eu estava começando a caminhada. Eu lembro de ter questionado, por que, Jesus? Por que ela está sofrendo tanto assim? Por quê? Por quê? Por quê? Até que chegou a hora, das 3 horas da tarde, eu estava tocando violão para Dani. Eu estava tocando até uma música. Abre bem os teus braços, abandona-te a mim. Sou teu Senhor, abre o teu coração. Um pouquinho antes das 3 horas da tarde, a minha mãe chegou atrás dela, padre. E ela deu um beijo em cada tumor da cabeça da minha irmã. Parecia que minha mãe estava beijando a cruz. Se minha mãe ensinou que alguma coisa para mim nesse mundo foi ser como Maria. Ela estava beijando o tumor da própria filha. Ela abençoou aquele tumor. Não é possível isso. Isso me deixava maluco. A misericórdia me deixa muito de ponta cabeça, né? Não é possível. E aí minha mãe colocou a mão na cabecinha dela e disse, filhinha, se Jesus passar, pode ir embora com ele. A mamãe já fez tudo o que podia. O que o padre Eduardo rezou aqui? Agora e na hora de nossa morte. Olha a Nossa Senhora lá. Você percebeu? Nossa Senhora. Minha mãe me ensinando o que é ser Maria. E a minha mãe deu outro beijo na testa da Dani e saiu. Era como se até a providência tomasse conta para minha mãe não ver a morte da Dani. Eu comecei a tocar violão e foi aí que eu entendi, meu querido músico, o que é ser um músico para Deus. É ensinar o outro a chegar onde você ainda não chegou, na eternidade. Às vezes o seu palco não é o de cima, é o de baixo. Porque no túmulo da Dani eu desci com o violão fazer o meu primeiro show católico. Eu nem tinha lançado meu primeiro CD ainda.
ensinar com o violão uma pessoa a se encontrar com Jesus. No caso da minha irmã, a eternidade. 3h, em ponto, a minha irmã fez assim, ó. Amém. Sorriu. Escorreu uma lágrima dela que caiu aqui, ó. A gente não sente, mas tem um buraquinho aqui, ó. O da minha irmã você via. Não tinha mais seio, não tinha mais nada. 13 quilos? O que era aquilo? Caio fez uma pocinha de sangue. E esse sorriso da Dani ficou às 23 horas de velório. Naquele tempo se fazia bastante velório assim. Eu pergunto para você. Sem calma, dá para interpretar a morte do jeito que eu estou falando? Não dá, é desgraça. A vantagem da calma, que por um ato de misericórdia divina, o Senhor me permitiu. Eu vejo que as pessoas com cada dom, eu fico maravilhoso, não tenho dom nenhum, mas eu fico maravilhado com aqueles dons de cura, mas isso o Senhor me deu como uma graça, entender a calma com Ele, no desespero. Eu posso falar para você, São Francisco estava certo, morte é minha irmã. Aquilo que era a mais temida se tornou a grande aliada, porque a minha irmã precisava morrer. E quando a morte levou, sabe o que a gente fez? Minha mãe fez. Obrigada, morte. Sem calma dá para fazer isso? Sem paz dá para fazer isso? Nós enfrentamos uma baita de uma pandemia. Muito mais medo, às vezes, do que o problema em si. Mas nós enfrentamos uma barra pesada. Dá para passar por esse vale da sombra da morte sem paz? Tem que ser com Jesus. Agora, até uns 30 anos atrás, dava para ser opcional, vai. Fica com Jesus, vai com Ele. Agora não dá. Nesse tempo que a gente está, de profunda escuridão, aonde ninguém mais se acha, todo mundo bate a cabeça, a verdade está enterrada. Enterraram a verdade, ninguém mais sabe de nada. Todo mundo tem uma verdade, todo mundo tem uma teoria, todo mundo tem não sei o quê, e a gente não sabe se encontrar com essa verdade. Só Jesus na causa. Você quer passar por esses tempos difíceis? Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. A diferença do Titanic para a Arca de Noé foi a graça de Deus. O mundo está no Titanic, nós na Arca de Noé. A tempestade mudou. Os problemas não mudam, são os mesmos problemas sempre. Para de achar que você tem mais problema que eu, todos temos. Uns mais graves, outros menos graves, mas todos nós, repito, no mundo teremos aflições, mas coragem, Ele venceu, e se Ele venceu, eu chego lá, por Ele, nele. Sem Jesus não dá. Não dá. Eu estava falando com minha mulher, né? Minha mulher também prega um retiro muito legal, chamado Novas Marias. Eu estava falando com ela que uma estrutura como essa da Associação do Senhor Jesus, uma TV não pode ficar fora do ar. Não é questão de opção agora. Agora é questão de vida. Não pode, porque tudo bem, eu vejo filme, vejo outras TVs, mas qual é a única que fala de Jesus para mim? Eu estou falando de Jesus. Jesus. Qual é a única que centraliza tudo de Jesus? Qual é a única que me leva para a Eucaristia? O padre Eduardo falou da Eucaristia aqui. Ele centralizou a paz nela. Qual é a emissora que você tem na sua TV? Que te fala de paz e de calma. O dia e a noite inteiros. Enquanto ainda temos tempo, façamos o bem a todos, como a associação está fazendo para mim e para você. Porque vai chegar um dia em que a água vai desaparecer do deserto. E é nessa hora que a gente sabe quem é o Filho de Maria, Jesus. Não me desvio nem para a direita, nem para a esquerda. Me mantenho firme, porque o meu Redentor vive, o meu Senhor vive.
enquanto vocês acreditam nos deuses de vocês, eu sei em quem eu pus a minha confiança, no Filho de Maria. Eu anotei aqui também, até para não me perder, já finalizando com você, o padre citou esse trecho bíblico e eu anotei aqui. Não perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Eu resumi, mas é João 14, 27, tá? Não perturbe vosso coração, não tenha medo. Bom, vamos lá no dicionário de novo. A definição de perturbação: estado de quem sofreu algum distúrbio emocional ou físico. Fala a verdade, vai. Nesses últimos 3 anos, o que eu mais tive foi distúrbio emocional. Só essas aulas online que fizeram já deixou pai e mãe maluco, louco. É normal mesmo, não tem jeito. Distúrbios nós teremos. Loucura, pirou, que aquele cara pirou, que aquela menina pirou. O padre pirou, pirou. Mas a ordem qual é? Não perturbe o vosso coração, nem por problemas emocionais, nem por problemas físicos. Calma. Eu estou passando por uma doença. Calma. Calma. A barra está pesada. Não perturbe o vosso coração. Nem emocional, nem fisicamente. E se machucou, e se machucaram você, parabéns. Está aprendendo o que é completar na carne o que faltou da paixão. Até nesse sofrimento seu, Cristo está. Não tenhais medo. Aí também Jesus está exagerando um pouquinho, porque nesse mundo tenebroso não dá para não ter medo. Eu estou falando bem com os pais aqui, não é? A minha mãe falava, depois que você se tornar pai, esqueça da palavra sossego. É verdade. Não existe sossego mais, não existe tranquilidade, e você tem medo. No meu primeiro livro, tem uma foto que a Carol bateu, muito bonita, pai. Nós estamos em cima de uma laje, na cidade de Resende Costa, em Minas Gerais. Nós fomos passear lá. E a Carol conseguiu bater uma foto do João Pedro pequenininho, com 2 aninhos, e eu de mão dada com ele. A Carol conseguiu bater ali com a foto, ficou linda. Eu coloquei no meu primeiro livro, que chama Com Deus até o Fim, mesmo sem entender. Eu peguei essa foto e eu coloquei no livro. E eu escrevi para o João assim. O João já está com 16, tá? Meu filho, eu ainda sou o dono do teu destino. Se eu falar, João, é para cá que a gente vai. Com 2 aninhos, ele vai. Não me questiona. Vamos para a direita, filho. Vamos tomar café, filho. Vamos tomar. Eu ainda sou o dono do teu destino, meu filho. Mas vai chegar um tempo em que o papai não mais vai conseguir te acompanhar. E já chegou, viu? Vai chegar um tempo que o papai não consegue mais te acompanhar. Não perca mais tempo com o teu passado. Olha para a tua natureza. Vê que Deus está lá. E segue as 3 coisas que o seu pai mais ensinou. Vai com Deus até o fim. Toma muito suco de laranja e escute uma boa música. Segue tua vida assim, filho. O João hoje está com 16. E ele é responsável por muitos desses cabelinhos brancos aqui. Não todos, mas alguns, claro. Preocupação, medo, vai se envolver com quem? Companhia, você não sabe como é que está. A galera hoje está tão aberta que o que eu estou falando é um jeito delicado de falar o pior que você possa imaginar. A galera está tão aberta a tudo que você não tem mais o controle. E essa geração do meu filho já está com Deus quase enterrado. Ainda não está enterrado, mas a próxima geração já desconhece a Deus. Dos colegas de escola do João Pedro, segundo ele, nenhum fez a primeira comunhão. Daqui 20 ou 30 anos, o cristianismo é algo que passou. Não vão mais conhecer. Se uma TV como essa não ficar firme,
Se eu como pai não ficar firme para repassar para eles que não precisa ter medo, essa geração esqueceu Deus. Tão enrolado. Como é que eu posso não ter medo se eu estou vendo tanta droga, tanto colega do João Pedro entrando pelo esgoto? O João Pedro fez uma pizzada para 6 colegas dele, na área de casa. Eu patrocinei a pizza deles. Claro que peguei a mais barata e não dei Coca-Cola para eles não, eu dei algum lá. Mas eu patrocinei. Quando chegou na hora da pizza, chamei eles, juntei eles, falei, galera, tudo com a idade do João, 14, 15 anos, vocês são bem-vindos aqui na minha casa, porque vocês são amigos do meu filho. Mas se um de vocês fumar maconha, vocês vão se acertar comigo. Se o seu pai deixa ou não, o problema é seu. Padre, mas esses meninos choravam. Se você me fumar maconha, eu sinto de longe, cara. Eu nunca fumei, mas eu sinto de longe. Aí teve um que falou, pô, meu pai nunca me disse isso, tio. Tá entendendo o que eu tô falando? Ninguém disse isso para ele. Era o pai que tinha que falar isso desde o berço. Como é que eu posso não ter medo de uma sociedade tenebrosa dessa? Não coloque no teu coração aquilo que não lhe pertence. Bonito, né? Não coloque em teu coração aquilo que não lhe pertence. O medo, esse medo que eu estou falando, não é que é aquele medo que te ajuda a medir, ponderar, não é esse. É aquele medo de não conseguir andar, medo de não fazer as coisas, medo de arriscar, o medo que te bloqueia, esse medo é um parasita. É um bicho-papão debaixo da cama. Você já ouviu falar dele? O bicho-papão debaixo da cama é aquele bicho que todo mundo morre de medo. E ele não existe. Mas você vai ter que ter coragem de acender a luz e olhar debaixo dela para perceber isso. Que esse medo não existe. Deus está comigo até o fim. E Deus não erra. Deus vai comigo até o fim. Isso aí de Deus não erra, nasceu no velório da minha mãe. Aliás, o que eu tenho de história de velório é impressionante. Minha mãe morreu muito nova, né? 15 anos depois da Dani. E minha mãe passou uma vida com muita saudade da minha irmã. Minha mãe tinha 2 rostos. O rosto de quem viu a filha em um caixão. Isso deve ser horrível. E o rosto de quem olhava para uma imagem, para uma foto da Dani. E acho que passava no coração dela. Será que eu vou ver a minha filha um dia de novo? Bom, a minha mãe morreu muito nova, uma diabetes, não cuidou, não queria mais cuidar. No dia que a minha mãe morreu, no caixão dela, eu pus a mão. E eu disse assim, mãe, você lembra quando eu saía em missão? Eu passava aqui e falei, mãe, eu vou lá para, sei lá, eu vou lá para Lagoas. Você lembra que você falava para mim? Filho, pode ir que o meu terço já chegou primeiro. Né? E depois você falava assim, mas você promete que não demora, porque eu tenho muita saudade de você. E agora, mãe, eu posso falar isso para você? Você foi para tão longe, quando que você volta? Porque eu estou morrendo de saudade de você. E ali no velório, eu falei, gente, como eu errei nessa vida, meu. Eu fui num cantinho e disse assim, Senhor, eu errei nessa vida, né? Sabe o que ele me falou? Errou. Não, mas eu errei demais, não errei, mestre? Errou, filho, você errou demais. Senhor, mas é imperdoável as coisas que eu já fiz no meu passado. Eu errei muito, Senhor. E ele falou, errou muito, filho. Mas eu não. Entendeu? Fica firme. Aguenta o tranco. Deus não erra. Ele cuida de você. Ele cuida. Ele é pai. Depois que o padre Eduardo terminou aqui, eu acho que até o pessoal que está aqui deve ter sentido que aquela paz, e que Jesus falou no meu coração, tá vendo, filho, não é difícil? Eu vou falar para você isso, seguindo aquilo que o padre Eduardo falou. Não é difícil.
Maestro, dá um ré. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. É ré e sol. Não fixeis os olhos em ninguém mais, lá, só nele. Sol. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Vamos cantar nós que estamos aqui também? Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais, só nele. Vamos pedir essa graça do jeito que você sabe rezar. Peça ao Espírito Santo de Deus, que é a força, que nós temos. Peça ao Espírito Santo que faça com que os teus olhos não se desviem da verdade, que é Jesus, da paz, que é Jesus, da calma, que é Jesus. Peça com fé, Espírito Santo de Deus, dá-me a graça de me manter firme na igreja, firme ali na Eucaristia, por mais difícil que seja. Quanta dificuldade nós passamos, até para comungar nós tivemos dificuldade, meu Deus do céu. Espírito Santo de Deus, me faz firme, até nesse casamento que está complicado na minha vida. Me ensina a olhar para o filho de Maria, do mesmo jeito que Maria olhava para ele. Você que é mãe sabe disso. Minutos antes de amamentar, você já sabe que o seu filho vai chorar querendo leite. É assim que Maria age na nossa vida. Ela já sabe que eu preciso desse aleitamento materno, dessa nutrição que o Padre Eduardo falou. Eu preciso dessa nutrição da presença de Cristo em minha vida. Minha Nossa Senhora, junto com o Espírito Santo, dá-me a graça de ser fiel no olhar, de não me afastar nem para a direita nem para a esquerda, de confiar que mesmo que eu atravesse o vale da sombra da morte, eu não serei atingido. Espírito Santo, dá-me a graça de Deus de uma firmeza a ponto de acreditar que eu vou passar por dificuldades e por aflições nesse mundo, mas eu terei coragem. Vá dizendo isso para sua cabeça, tenta convencer a sua cabeça, porque às vezes a nossa cabeça quer pensar demais por conta dela. Traz ela de novo para você e fala: calma, calma. Para quem é muito ansioso ou ansiosa, e eu atendo clientes extremamente ansiosas, calma, Deus está aqui. Não ameis, amada, e a ninguém mais, só a Ele. Não ameis, amada, e a ninguém mais, só a Ele. Não ameis a nada e a ninguém mais. Não ameis a nada e a ninguém mais. Não ameis a nada e a ninguém mais, só a Ele. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora eu vou fechando com você. Quarta-feira, na verdade o tema não seria esse. Quer dizer, o tema seria esse, mas a minha ideia era outra. Olha a importância da gente olhar para Jesus. E o pessoal da produção aqui me ligou, né, para a gente fechar ali, né, fazer uma... Enfim, nisso entrou o padre Eduardo falando para mim, me lembrando, Silvinho, acalma, eu não havia pensado nisso, padre. Era outra coisa aqui. O padre me disse assim, Silvinho, a calma, ela é fruto do Espírito Santo. Aquilo de tal forma mexeu comigo. Quando cheguei com o Mãos de Maria, comentei com a Carol. Falei, amor, o padre falou comigo aqui, ele mudou tudo, movimentou tudo. Qual é a importância de se olhar Cristo? E por que eu estou falando para o padre? O Cristo sacerdote. Dá mais atenção ao que o padre fala. Dá mais atenção ao que a tua igreja fala. Mesmo que você não entenda o que é que está acontecendo. Dá mais atenção. Hoje nós temos muita graça de Deus de ter bons sacerdotes, excelentes sacerdotes, nos ensinando, seja de um jeito, seja do outro, dando um conteúdo assim, um conteúdo assado. Não perca tempo com bobagem na televisão. O Senhor muda o rumo da vida dos seus filhos numa simples frase no sacerdote, porque é Ele. Entendeu? Porque é Ele. Eu até posso ter falado coisa bonita, mas eu não sou sacerdote. O sacerdote mudou, e quantos padres mudaram minha vida? Dá mais atenção ao que o padre fala. Estou falando sério para você. Você pode ter suas decepções, eu tenho também. Estou fazendo nesse ano 34 anos de missionário. 34 anos que eu vivo só para isso. De decepção, eu tô com o lombo lotado. Não deixe de ouvir a voz da igreja. Não abra espaço para outras vozes que não estejam em sintonia com a nossa igreja católica. Tudo é bom, de repente tudo é bom, mas o que edifica está aqui. Ouve a tua igreja falando calma. Ela tem mais tempo que eu de vida. Eu tenho 50, vou ter mais o quê? 35 anos, segundo a estatística. Daqui 35 anos no máximo eu morro. Ela está aqui há 2000. E pelo que eu estou percebendo, vai ser a última a ser tirada. Ouve a voz da igreja e também coloca os teus olhos nela. Ouve, mas ouve de fato, tá? O que o Papa está falando. Vai na fonte. Ouve o que, olha aqui, ó, o que o bispo falou para o padre Eduardo, que me tocou, nem sei que bispo que foi. Sem paz não dá. Gente, só essa frase resumiu tudo. Ouve a voz do bispo. Deixa ele falando. Presta atenção. Se você for como eu, limitado com a de memória, coloca o caderninho, leva, até na missa levo o meu caderninho, que quando comprei nem vi que era feminino, viu? Era cheio de coraçãozinho. Meu filho que falou, pai. Mas já foi. Até na missa levo ele. Que é para ouvir o que Cristo quer me falar. É para ouvir o que a igreja tem a me falar, o que o Espírito diz à igreja. E o que ele está dizendo para nós hoje, começou pelo Padre, fique em paz. Calma. Tenha muita calma. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais. Não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Silvinho. Obrigado, Silvio. Você sabe que eu estava ali embaixo. Fica aqui, peraí, calma, a gente tem um tempinho ainda, fica tranquilo. Eu estava ali embaixo ouvindo um pouco a sua pregação, depois eu subi e sentei ali, né? E você dizia uma coisa muito interessante, né? Claro,
diante de algumas situações, tem que buscar realmente a paz. Não existe outra coisa, paz e mansidão. E quando você falou em relação à sua mãe, né, que o processo natural não é a mãe ver o seu filho ser enterrado, né? É uma dor tremenda. E depois a própria dor do filho, que não é uma dor que passa, né? A gente trabalha com ela, porque eu também passei pela mesma experiência que você, que foi assim, numa coisa, né? Mas quando nós temos essa paz, essa mansidão que vem do Senhor Jesus pela ação do Espírito Santo na nossa vida, nós conseguimos enfrentar, não é? Quando não, entra-se em desespero. Eu gosto sempre de dizer que a melhor experiência para você saber quando a pessoa tem a paz do coração, vinda verdadeiramente de Jesus Cristo, é no velório. Porque quando você vai no velório, que a pessoa vive a fé, caminha na esperança da ressurreição, ela está lá branda, rezando, porque crê na salvação, na vida eterna. Isso, de paz, de serenidade, isso mesmo. Né? Aí quando vive nesse mundão, preso e grudado a todas essas coisas passageiras, aí é aquele desespero, aquela gritaria, né? Então, obrigado pela sua pregação, pelo seu testemunho, que nos ajuda realmente a buscar, a viver essa paz. Vamos mais uma vez dar uma salva de palmas, Silvinho? Obrigado, porque mais tarde você está com a gente, né? Então tá bom, obrigado, viu, amado? Pode sair por aqui.